Bom, então vamos Deixa eu só lá. centralizar. Eu estou aqui com a nossa Cíntia, aluna do protocolo de dessensibilização imediata. Sim. E ela teve a oportunidade de começar o estudo passando pelo protocolo como paciente. Então, ela vai poder avaliar como paciente e depois como terapeuta no segundo momento. Sim. Bom, para começar, pessoal, eu queria até ter uma imagem dela no começo, antes, quando ela começou a conversar comigo, vocês não iam reconhecer ela, não. Ela está totalmente diferente até no rosto agora. Pois é. Bem mais bonita. Obrigada. Então, me conta como é que você estava antes. Não vou nem dizer psicologicamente, mas como estava a sua saúde emocional. E me conta como é que desenrolou. Fala um pouquinho aí, depois eu vou te perguntar umas coisas. Tá, ok. Quando, né, eu comecei ali, que você detectou ali como eu estava, foi num relato, né, sobre estado emocional, e aí você detectou como eu estava, e realmente eu estava num quadro de transtorno de ansiedade muito forte. Eu já estava, assim, sentindo taquicardia muito forte, dor no peito, dor no corpo todo, e também uma insônia que naqueles dias eu estava assim, dormindo 3 horas na noite, e isso já estava umas 2 semanas seguidas, o quadro lá estava indo muito rápido, e eu já não estava mais conseguindo dormir, não estava tendo controle durante o dia, a minha Importante a respiração... gente ressaltar que você está morando nos Estados Unidos, Sim. onde a sobrevivência está difícil para o brasileiro, Sim. onde se ficar 2, 3 dias sem ganhar dinheiro, corre o risco de até parar no meio da rua, porque Sim. se Como é ganha que vai por pagar a hora, despesa? tem que pagar aluguel não é barato, não está fácil Não, como era 30 anos atrás a vida ainda. não, não. Bem difícil. E as contas chegam todo dia, né? O aluguel é um mundo. E a gente vive sobre essa pressão, né? E também, por eu ter vindo do Brasil, já estou com 2 anos aqui, é uma realidade totalmente diferente. Eu sempre me preparei para esse momento assim, porque é outra realidade. E por mais que você acha que é difícil, é mais ainda um pouquinho, porque no meu caso, eu enfrentei porque eu não falava inglês. Ainda não tenho um bom... não falo, assim, mas eu já entendo bastante coisa, mas não sei me comunicar ainda. Mas isso me gerou um transtorno de ansiedade muito grande, uma sobrecarga muito grande, e assim, eu tinha inúmeras doenças psicossomáticas, que foram, além da ansiedade, que estava no caso extremo, né? A minha fala, eu já não conseguia mais falar, e já atropelava as palavras, e já sentia que uma taquicardia, um batimento, uma coisa aqui, que eu fazia assim o tempo todo, buscando o ar, e aí eu falei, daqui a pouco eu vou dar um infarto, porque essa era a minha sensação, que qualquer momento eu ia ter um infarto. E foi quando, né, a gente, na conversa ali, eu como aluna, você me apresentou os exercícios. O primeiro exercício foi Mindfulness, né? Isso. E é um dos exercícios que tem, assim, um efeito muito bom em mim. É porque o Mindfulness que a gente trabalha, que eu desenvolvo, tudo, é um Mindfulness muito mais como uma sessão hipnótica do que como Mindfulness. Porque as sugestões, elas são de praticamente obrigar a pessoa a chegar no relaxamento, né? Ela não tem opção. Ou ela entra no estado de relaxamento e atenção plena, ou ela não entra. Diferente, às vezes, de uma sessão de Mindfulness que fala assim, durante a sessão guiada, expande a sua mente, procura não pensar nada. Não.
Você vê que não tem como você não relaxar, por mais agitado que você esteja, né? E foi um efeito assim em mim no primeiro dia, foi tão forte assim que eu estava deitada na cama e eu me senti que parece que eu estava levitando ali sobre a cama, de tão leve. E o efeito assim foi muito bom em mim. Portanto, depois ali você entrou com outros exercícios que parece que ali eu tive um picozinho, né? Até eu voltar, que foi hoje com um simples exercício de respiração ali quando eu vejo que eu estou alterando o tom da fala, quando eu vejo que eu estou ali acelerando, aí eu já falo, epa, dá uma pausa. E me fala o que você sentiu daquela aproximação que a gente teve de todos os dias conversar. Que Nossa, diferença isso pesa? Nossa, isso aí fez uma diferença muito grande, porque em mim eu tenho essa questão, uma necessidade de estar falando. Então, assim, quando você falava como você está hoje, aí eu relatava, eu gravava ali, falava, aquilo ali para mim foi algo assim que teve um impacto assim tão bom, porque hoje, engraçado que hoje eu estava pensando sobre isso, eu falei, eu podia mandar uma mensagem pro André e falar que estou tão acostumada de falar como eu estou me sentindo, que eu falei, peraí, calma. Virei para mim e falei, uau, eu consegui me controlar e não mandei. Não, por mais que o protocolo tenha acabado, a gente continua sendo professor e aluno e amigo. Sim, então assim, eu falei, peraí, não, calma, Cíntia, calma. E eu consegui lidar com isso tranquilamente. E assim, igual você falou, como que você vê hoje? Nossa, eu me vejo outra pessoa. E o interessante, assim, que para mim é surreal. Eu cheguei a uma época, não agora, que eu tomava comprimido de tarja preta e me sentia pior no outro dia. Não resolvia. E agora, não tomo nenhum medicamento. É simplesmente hoje, né? No momento atual, é tão assim. Eu falo uma coisa mágica, né? Lógico que eu tenho consciência. Com um simples exercício de respiração quadrada, eu já estou dormindo. Para quem não dormia, então, eu coloco ele ali. É sempre bom entender que o protocolo ele é diferente da terapia tradicional. Sim. Porque, assim, a Cíntia está vivendo muito problema ao mesmo tempo. Sim. Então, qual foi a proposta? Cíntia, nós vamos pegar um saco preto, sim, vamos colocar todos os seus problemas nesse saco e vamos amarrar esse saco. Aí passou corda, passou um monte de coisa para travar e deixamos ele bem guardado. Sim. É para ficar naquelas 4 primeiras semanas totalmente pensando na saúde física, nos problemas Sim, e foi libertador. que ela estava vivendo. Então, sim, aquilo que era o problema que levou ela para aquela situação foi deixado de lado, né? Sim. E ela tinha um enfrentamento, que a gente vai falar, não precisa contar com detalhes, mas ela tinha um enfrentamento inadiável, que foi o que aconteceu ontem. E antes, ela não sabia nem como ela ia passar pelo dia de ontem, né? Que era uma situação que não tinha como ela evitar, ia ser um enfrentamento que mesmo para quem está excelente de saúde, já é uma carga quase que impossível de passar, né? Sim. Mas assim, o que eu quero lembrar? Quero lembrar que a primeira semana ela não conseguia perceber o quanto ela estava ansiosa. Não conseguia. Não conseguia. Ela falava num tom tão... A mente dela estava tão acelerada que eu falava assim, Cíntia, peraí, vamos, respira, para um pouquinho e tal. E ela não conseguia perceber isso. Não. Lá para a segunda semana, lá para o final da segunda semana,
que ela já começou a relatar que ela conseguia perceber o quanto ela estava acelerada. Então, galera, esse é o ponto principal. A Cíntia, no pico do transtorno de estresse, na síndrome de pânico, no burnout que ela estava e na depressão, as 4 coisas ao mesmo tempo, sim, era dor no ombro, né, Cíntia? Dor no ombro, sim, pesado, insuportável. Insuportável. bolhas pelo corpo inteiro, bolha Sim. de abscesso autoimune pelo corpo inteiro, sem exceção, né? Todos os lugares Dor do de corpo. cabeça. Dor de cabeça. Né? Ela Refluxo. estava assim um caco, parecia um zumbi. Sim. E aí ela começou a ter a sensação vamos colocar assim, dos sensores dela voltar a funcionar. Quando os sensores voltou a funcionar, eu falei, olha, já está fazendo efeito o protocolo. Sim. Aí que ela se voltou mais ainda, ela engajou mais ainda. Ela falou, nossa, como eu estou acelerada, agora eu vou engajar mais. Aí a gente... E algo... Pessoal, quando eu falo para vocês, quando a pessoa está realmente, de fato, doente, e quem está morando nos Estados Unidos, não tem tempo nem para olhar para trás. Sim. A vida é muito puxada lá, né? Para ela Verdade. parar para se tratar é porque ela estava muito doente, porque não tem tempo para se tratar. Estava muito doente. Quando a pessoa está muito doente, ela quer ajuda. Aquela pessoa que não engaja no tratamento, que começa e para, ela não está doente de verdade. Porque é um desespero, não é? Você quer se apegar no tratamento de qualquer jeito, se agarra naquilo. Outra coisa importante que eu queria deixar claro, a Cíntia é uma pessoa extremamente voltada a Deus, é uma cristã bem, com muita fé. É a hora que também a gente tem que saber dividir as coisas da saúde mental e da falta de religião, da falta de fé, porque em nenhum momento ela deixou de ter fé, em nenhum momento ela se revoltou contra a crença dela, contra a fé dela, mas ela percebeu, né, assim, que você precisava de tratamento. Sim, eu precisava desse tempo, eu precisava desse acolhimento, né? Eu me acolhi. E aí, na terceira semana, a coisa já melhorou bastante, né? Nossa, muito, muito. E aí eu sempre fui colocando para ela, que eu queria deixar para vocês aqui, futuro terapeuta, que a gente tem que ficar pregando assim, olha, assim, que você vai sentir uma melhora, mas não pode parar o exercício, não pensa que já sarou. Porque, assim, é um condicionamento, tanto mindfulness, quanto a respiração diafragmática, quanto a respiração quadrada, quanto o exercício de RME completo, eles têm efeito acumulativo. Então, no começo, ela não relaxava, né, Cíntia? Não, Porque não agora conseguia. começa a ouvir, a gravação já dorme. Sim, não dá nem tempo, né, de terminar. Não dá. E por várias vezes, né, quando eu estava fazendo aquele exercício de reprocessamento, e assim, aquilo ali me trouxe assim, foi tão forte para mim, porque eu me permiti ali, o exercício mexeu muito comigo, porque eu chorava por várias sessões, eu acredito ali umas 3, eu fazendo o exercício, eu chorava copiosamente. E aí, no meio do exercício, eu já me sentia leve ali, e o efeito, assim, é tão forte em mim, que a minha vontade é sair falando para as pessoas. Não, você precisa conhecer isso. Eu falei, calma, né? Eu preciso ter essa calma, eu preciso, porque é algo que coisa boa que a gente vivencia, a gente quer que o mundo saiba. A gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor, você passa a olhar o outro com mais
com um olhar diferente, né? Porque quando você começa a buscar esse conhecimento, essa a autoajuda, e você vê o quanto é valioso, meu Deus, assim, para mim, e olha que a gente está com 5 semanas, né? De protocolo. E agora ela já vai receber alta hoje, porque já Que conversei bom. com ela antes, eu falei, vamos gravar aqui um desfecho, até para ela guardar, né, para posterior, para ela poder ver. Porque assim, galera, eu acho muito legal quando dá certo, da pessoa que vai vender um produto, vamos dizer assim, ela usa esse produto e acredita nesse produto. Sim, Né? A mesma vivencia, coisa né? que, vamos por assim, eu vendo um carro, mas eu acho que esse carro é uma porcaria, eu não teria esse carro. Você não vai Ninguém vai vender comprar. bem, né? Mas ela sabe o quanto isso ajudou, o quanto a realidade do brasileiro que mora no exterior é uma realidade dura, que não dá tempo de fazer uma intervenção terapêutica de longo prazo, tem que ser uma resposta imediata. Ela ainda tem um pouquinho de, vamos colocar assim, de apoio, né? Mora com o marido, tem a filha e tal. Mas tem gente que está numa situação ainda pior, está sozinho. Muito bem. Entendeu? Está sozinho, que não tem ninguém, que recebe uma notícia triste do Brasil, que descobre uma doença de um filho, doença grave de uma nora, de um neto. Então você imagina como que fica a cabeça da pessoa. Como esse protocolo feito à distância, eu consegui fazer ela engajar no tratamento, e aí ela vinha procurando já estudar a área da psicologia, que é uma área que ela gosta, né? Que a formação já é da área da saúde, né? Já é da área de enfermagem. E aí você não está podendo exercer a profissão da área da saúde por enquanto, está trabalhando em outras áreas, e agora ela vai poder já concluir o protocolo e tal. Estudou e tratou ao mesmo tempo, ainda vai estudar um pouco mais. Sim. E aí é isso. Agora, a diferença é muito grande, né? Ontem, né, que você passou pela prova final. Sim. Tem orgulho de mim. Até antes de adoecer, quando você pensava em passar por essa prova final, antes de você ficar com todo aquele quadro, né? Daí já é uma coisa que você sabia que ia passar já tem bastante tempo. Sim. Como que você imaginou que ia acontecer? O que você imaginou que você ia dar conta de passar por isso? O que você imaginou? Olha, eu me via, assim, hoje, e vi como eu estou bem, depois de ter passado por esse enfrentamento. Antes eu não tinha controle, o que me, assim, doía muito, que me causava tudo, de como eu ia ficar depois. Como que eu ia reagir, se eu ia continuar... Ai, meu celular tá... Peraí. Colocar a bateria, o carregador aqui. Se eu ia me acovardar e não ia... E eu ia continuar no ciclo que eu estava antes. Falei, não. Meu medo era esse. Vou só segurar aqui, porque como o carregador tá nele, não sei se sumiu aqui e vai voltar, peraí. Já apareceu, né? Isso. Sim, e aí, nem voltando a falar de como eu me senti, como eu imaginava que eu ia sentir, então me dava pânico. Eu não dormia. Por mais que eu tivesse calada, não estivesse falando, o pensamento não parava. E eu pensava assim, eu vou morrer, porque como que eu vou passar por isso? E eu já começava a vivenciar o depois. E hoje, eu te falei, e eu fui para frente do espelho e fui falando as palavras para mim ali de validação, falando que eu tenho orgulho de mim, de quem eu sou, o que as pessoas pensam.
não me incomoda, porque isso é um pensamento deles. Quem vivenciou e quem vivencia a situação sou eu. Eu sim, eu posso dizer, eu posso falar. Eu venci esse momento, que para mim seria. Antes eu não tinha condições de passar por ele. Eu não sei nem o que seria de mim se eu não tivesse passado por esse protocolo. E então, assim, o que eu vejo hoje, eu falo assim, uau, eu venci, eu venci. Então, e o E mais eu tenho que interessante agradecer. olha que eu acho muito interessante na sua história, é que a gente não trabalhou a terapia falada. Não, pois Não é. trabalhou a terapia falada. A gente colocou tudo dentro de um saco preto. Eu acho que que a Cíntia já tinha um preparo psicológico, até pela espiritualidade dela, pela crença Uhum, dela, pelo Deus que ela tem tão forte na vida dela. Não sim. era uma questão, vamos colocar assim, vamos falar voltado mais para o lado do modelo cognitivo. Ela não tinha uma distonia cognitiva com algumas situações, ela não tinha um complexo psíquico da psique dela Uhum, que fazia ela sair do prumo. Já era uma uhum, pessoa já vinda de um processo psicanalítico bem sucedido, além da sim. espiritualidade. Então, o problema estava naquela situação, por exemplo. A religião deu Uhum, muita tentação para ela, a crença deu, uhum, a uhum, psicanálise deu, só que o corpo dela já estava bagunçado, porque não adianta você só tratar a mente e já ter desencadeado vários mecanismos. Ela tinha muito gatilho. Ela sim. sabia do problema, mas tinha taquicardia. Ela sabia que era uma crise de pânico, mas tinha crise de pânico. Então, por que o protocolo foi interessante? É Nossa, a foi parte muito. da neuropsicologia que é muito interessante. Por quê? Vamos pensar que você tivesse passado por um processo traumático e adquiriu uma diabetes nervosa. Uhum, Beleza. uhum, Ela trata a emoção dela, acabou aquele problema emocional. Só que a diabetes sim. está implantada, Uhum, né? e, Ela curou o problema emocional, mas só que a diabetes virou física. sim. Então, os gatilhos que ela tinha de crise de pânico, de ansiedade, já estava muito físico. Já não era mais do princípio. É do sistema nervoso, mas não é mais da mente, já era do corpo dela. Era uma coisa já institucionalizada dentro do corpo dela. Então, Sim. se não fosse essa técnica, com a psicanálise pura, ou até com a TCC pura, não ia conseguir resolver o problema dela. Se não fosse pelos Não. exercícios, pela consciência que ela teve por exemplo, a amígdala cerebral dela disparava à toa. Ela conscientizou a amígdala cerebral para parar de disparar. Os sensores Uhum, de ansiedade dela já não percebia o nível de ansiedade. Aí ela se sim. voltou para dentro dela com mindfulness para Sim. resgatar a percepção. Então a gente Sim. fez a engenharia reversa. A mente, ora, detonou o sistema nervoso dela. Aí quem Uhum, poderia resolver? O sistema nervoso numa reversão. sim. Se o problema emocional, mental, gera problema físico, a mente não vai conseguir retornar isso. Vai ter que ser o Uhum, próprio sistema nervoso para resolver o problema. Então sim. eu sou apaixonado por essa área da neuropsicologia, porque ela alcança coisas que a psicologia tradicional não alcança. Sim. Porque a psicanálise que E, você fez foi maravilhosa, não foi? Com nosso outros Deus. terapeutas. Sim, e quando você fala que a gente não usou a terapia falada, porque eu já vinha mais de um ano fazendo a terapia falada e não. Eu não quis Meu quadro piorou. Sim.
E meu quadro ali não melhorava. Eu estava só acelerando o nível ali, aumentando o nível de a ansiedade. Por Não, um mas tempo, eu consegui. eu senti, pelo que você me relatou, que a psicanálise Uhum. foi te alterando a crença, foi Sim, sim. organizando, Nossa, muito. foi E organizando, só que a parte física não resolvia. não, não. E a psicanálise, assim, eu busquei a estudar porque eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada com até, né, com a abordagem que eu estava tendo, mas assim, eu falei, uau, eu preciso entender isso mais a fundo, eu preciso vivenciar isso. E aí foi quando, né, eu tive a oportunidade de conhecer o seu curso e ali já mergulhei assim, igual você fala assim, espero que você goste, gostar, eu estou assim encantada com tudo que eu tenho visto, às vezes eu estou vendo algum vídeo ou lendo algum relato ali que você já me mandou, e eu volto e leio 2 vezes, eu volto o vídeo 3 vezes, vou, anoto aquilo ali, eu falei, uau, isso aí, nossa. Como eu estou vivenciando isso, esse protocolo, e assim, para mim, o nível é como você fala, quando você só passa pela parte teórica, o nível de entendimento é um. Quando você vivencia, além de você estar, no caso, no meu caso, eu estou estudando e vivenciando isso, para mim é muito mais forte. E, e eu ter propriedade para falar disso vai assim, me agregar muito Porque o seu como próprio pessoa. relato é a sua maior prova de resultado, né? Sim, sim, verdade. Então, eu queria só deixar aqui os parabéns e agradecer pelo engajamento que você teve. Obrigada. Obrigada, eu E, que agradeço. e é muito bom quando um terapeuta pega uma paciente que engaja no tratamento, que fala, não, vamos lá. E eu falo, Cíntia, me manda mensagem, me grava, Sim, me fala. grava isso. E aí você Uhum, toda hora mandando. E não tem, ó, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, não tem uhum, dia nenhum. Que a melhor coisa do mundo é você ver assim, o seu trabalho sendo aplicado, sim, seu estudo sendo aplicado, a pessoa sim. tendo resultado, e É gratificante, né? a maior gratidão não é o obrigado do terapeuta, é fazer o tratamento, Uhum, levar a sério. sim, sim, É uma coisa que verdade. deixa a gente muito chateado, não é nem o dinheiro, gente, eu juro por Deus isso que eu tô falando. Uhum, Quando a pessoa começa uma coisa e para e abandona. Porque aí você uhum, se sente enganado. Porque no fundo, sim, você sabe, essa pessoa mentiu para mim. sim, uhum, Porque se ela tivesse mal, ela não pararia. Ninguém sim. que está precisando de ajuda abre mão da ajuda. De verdade, ninguém abre. Ninguém abre, é verdade. Então, infelizmente, não é a maioria dos casos que a gente tem esse resultado de Uhum, conseguir chegar até o final e ver todo o processo acontecendo. E aí você fala, uhum, poxa vida, o negócio funciona, o negócio é bom, eu tenho mais uma aluna que vai prosperar ainda cada vez mais. sim. E acima de tudo, ela acreditou. Então, quando algum aluno, ou quando um aluno abandona o curso, ou quando um paciente abandona um curso, a gente que tem experiência, que vivencia os bons resultados, nem se incomoda com isso. Sim, Nem fico triste, sim. eu falo assim, pessoa mentirosa. Porque Uhum, ninguém, cara, por hipótese alguma, eu lembro quando eu precisei de tratamento pela primeira vez, uhum, era 5 minutos antes de eu sair da minha casa para ir para a sessão, com o psicólogo e passando pelo psicanalista e passando pelo médico, é, uhum, é não ver a hora de ir. Você não foge do negócio. sim. Então, eu vou deixar até um recado aqui para os fujões, que não pensa que nós, terapeutas, ficamos assim tristes. Falar, ai, será que ele fugiu porque não deu certo? Não, porque ele mentiu para mim. Se ele Sim, tivesse com problema, ele não teria fugido do tratamento. Ninguém foge. A sim. realidade é essa.
Uhum. Então, muito obrigado, minha paciente preferida atualmente. Eu que agradeço. A minha Eu que aluna agradeço. e a minha Eu tenho que agradecer. E assim, e foi muito, muito prazeroso isso tudo, porque você falando aí a respeito das pessoas que desistem, em momento algum, assim, durante esse protocolo, eu quis desistir. E eu falei, não, eu vou abraçar essa oportunidade, vou abraçar, porque hoje, quando você fala ali, eu estava num nível de crise tão grande que eu deitava, minha mente não parava. E aquilo eu acordava com dores, com dores. Se você me perguntar hoje, a dor, essa semana eu acordei com uma certa dor, eu ignorei ela, que sei lá para onde ela foi. Eu ignorei ela, não me incomodou. Não me incomodou. E aí, acabou, passou. Você entende? E aí, igual você fala, Cíntia, talvez, se você vai falar assim, eu nunca vou ser curada, mas eu vou ter controle. Eu acredito que eu vou ter a cura, sim, porque antes eu não tinha, a minha insegurança é não ter controle do que eu estava sentindo. Exatamente. E hoje eu tenho controle. E eu lembro que me parece que foi na terceira semana, na segunda, que na primeira você falava, calma, respira, para aí. E durante o dia, quando eu via que eu estava acelerando, eu falava para mim, calma, calma, respira. Eu já percebia, quando eu já estava alterando a voz, que eu começava a falar alto, que eu falo alto, mas eu falava, não, mas eu estou gritando, que aqui em mim doía, assim, as cordas vocais doía. Eu falava, mas por que eu estou gritando? E hoje, assim, eu já consigo conversar mais tranquilo, eu consigo, não tanto, né, ainda estou me policiando, interromper, que eu tinha uma necessidade tão grande de falar, que eu interrompi as pessoas o tempo todo para falar. Então, eu já estou conseguindo dosar isso, equilibrar, e isso para mim é muito prazeroso. Eu só tenho que agradecer. E não Só tenho que parar de agradecer. praticar os exercícios, né? Não vou parar. E assim, quando eu percebo que eu começo a buscar fundo, eu falei, para aí eu já deixo tudo, já coloco, já sento ou deito e vou fazer o exercício da respiração. Hoje de manhã eu fiz, e né, por várias vezes, assim, na volta do dia, não dava para me pegar o celular e fazer, eu ia contando ali e parava um pouquinho e fazia ali, buscava ali 5, 6 vezes, puxava e soltava, aí eu já ficava boa, tranquila de novo, porque eu vou ter que ter esse controle, né? Mas agora eu consigo administrar isso e consigo perceber, porque eu não conseguia perceber. É porque é natural da sua natureza ter uma espécie de hiperatividade. É uma pessoa hiperativa. Sim. Isso não vai mudar, você já nasceu assim, entendeu? Sim. Não vai mudar. Você tem que aprender a lidar com isso. Agora, outra coisa, alguém do seu convívio de trabalho, do convívio pessoal, achou alguma diferença durante o protocolo? Demais, na primeira semana. Na primeira semana que eu trabalho com a parente minha, né, que é a minha cunhada, e a gente é muito próxima, muito íntima. E ela é casada com meu irmão, e ela, por várias vezes, ela falava, calma, Cíntia, pelo amor de Deus, você não tá conseguindo nem falar. Ela falou assim, ela falou comigo assim, eu achava que você ia dar um ataque. Aí ela falava, calma, 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 respira. Agora fala. E aí, ela falou assim, eu acredito que eu já estava com uma semana. E ela falou assim, você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Com uma semana, hein? Ela já viu que eu tinha mudado. Eu estava tranquila, conversando com ela, esperava ela falar. Quando eu ia falar, que eu percebia que eu estava levantando a voz, que eu estava quase gritando, ela falava, calma. E aí eu respirava. Então, assim, ela falou assim, você é outra pessoa. Né? Ela falou, eu te acompanhei nesse período que você... que você ainda continua tendo a Cíntia de sempre, mas com uma percepção mais apurada do nível de aceleração? Sim, quando eu vejo... a percepção, né? Sim, a percepção, isso. Eu tenho essa percepção, eu tenho, assim, quando eu vejo que eu tô acelerando, eu me controlo, eu consigo me controlar. Entende?
E nesse período de protocolo, eu vi que, por um momento, eu estava me sentindo incomodada em ficar ali em ambientes que, com muitas pessoas falando alto. Eu falei assim, meu Deus. Eu virei para ela e falei assim, eu falava dessa altura, porque eu vi pessoas com o mesmo comportamento que eu estava. Eu falava gritando assim, a Léa começou a rir e falou assim, você falava. Eu falei, meu Deus, como eu nunca percebi. Então foi onde me incomodou tanto que eu falei, não, eu preciso afastar. Eu preciso, foi onde você falou, se está te fazendo mal, fica mais quieta. E eu tive essa consciência de mim, de parar, olhar para mim, de buscar, de dar colocar esse pé no freio, né? E eu consegui. Foi muito, está sendo muito bom. Você acabou atenção plena, te deu uma consciência também de ser um pouco mais, abre aspas, egoísta, pensar um pouco mais em você, né? Sim. E, eu não vou ficar nesse lugar agitado porque não está me fazendo bem. Não quero, e pronto. Exatamente. E antes você queria ser legal. Antes eu não conseguia. Sim, nossa, aquela necessidade de estar ali agradando todo mundo. Hoje eu não quero, não vou. Ah, mas por que você não foi? Porque eu não quis, eu não estava me sentindo bem. Então hoje eu consigo falar não também, o que é uma forma de cuidado comigo, igual você falou. Eu por várias vezes não estava me sentindo bem, passando mal, com dores, com muita dor, e eu ia para agradar as pessoas. Hoje não, eu não faço isso mais. Falei, não vou para agradar ninguém porque eu não estou me sentindo bem. Ah, mas fulano vai falar, e daí? O problema é do fulano, ele não está sentindo o que eu estou sentindo. Não é uma parte assim grosseira, é um cuidado comigo. Antes eu não conseguia ver isso, que isso era uma forma de cuidado. Eu me sentia culpada. Quando eu fazia algo para mim, eu me sentia culpada. Eu falei, peraí, eu me sou merecedora. Você acha que mudou? Hã? A sua autoestima em relação à sua imagem? Muito. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de me cuidar, né? Meu cabelo e cuidar de mim. Mas, assim, aquela insegurança que eu tinha, eu falo com uma forma que a gente tem, assim, de querer ser visto. De certa forma, eu tinha essa carência de querer ser vista. Hoje eu não tenho isso mais. De querer ser vista, alguém me vê. Se eu fiz algo e alguém não notou, problema. Eu fiz ali porque eu quis fazer. Por exemplo, postar uma foto. Eu tinha uma necessidade de estar postando. Eu tinha um apego a redes sociais que chegava num dia, assim, hoje eu nem tenho mais Facebook. Mas eu cheguei num extremo de ansiedade de eu postar ali 20 publicações no dia. E aí, hoje você vê a diferença. Isso, para mim, é uma forma de cuidado comigo. Eu não preciso me expor para ninguém, postar uma foto, receber um like ali, receber um elogio ou um comentário para me sentir bem. Então, eu acho que isso é autoestima. Eu me sentir bem comigo mesmo, eu olhar ali e falar, nossa, gostei, estou gostando de mim, estou cuidando, estou fazendo as minhas coisas, estou estudando. Isso, para mim, não tem preço. Então, a prática do Mindfulness, para mim, aconteceu a mesma coisa. Antes eu tinha uma necessidade de estar no meio da família da minha ex-mulher, querendo ser legalzão, eu animado. Fiz isso também. Já viajei, eu já fui, olha, teve um Natal que eu fui atropelado no estacionamento. Eu fui com fratura de clavícula, saí do hospital, fui viajar para não estragar o final de ano das pessoas. Olha que idiota. Meu Deus. Olha, você está falando um negócio aí que me fez pensar agora, você me fez lembrar. Esse enfrentamento que eu tive ontem e recente, entre 15 dias, eu tive que ter 3 enfrentamentos que para mim foi bastante doloroso. Eu cheguei a pensar, não vou mexer com isso agora, porque eu vou estragar o fim de ano das pessoas. Vou estragar o Natal das pessoas. Aí eu parei e falei, peraí, e quantos natais eu estou estragando o meu? Eu virei para mim e falei isso. Eu estou estragando o meu
há muito tempo por calar, por não falar o que está doendo, não falar o que eu estou vivendo, mas as pessoas estão seguindo a vida deles e eu estou me afundando. Então, esses enfrentamentos, inclusive o de ontem, eu falei, ok, as pessoas vão viver a vida deles, mas eu não vou carregar esse fardo mais. Eu vou passar por isso e vou... É o fim de ano, pode ser traumático para uns, mas não vai ser traumático mais um ano para mim. Mais um final de ano, eu carregando esse fardo, essa dor. Então, assim, se você me perguntar agora, como você está se sentindo? Eu estou me sentindo em paz. Primeiro, comigo, porque eu vinha ali carregando um fardo de rejeição comigo mesma, de não receber, de não saber receber. E hoje eu falo para mim, eu sou merecedora, eu tenho direito, eu recebo tudo de bom que Deus tem me proporcionado e que a vida tem me proporcionado. E não me sinto culpada por pensar em mim, que antes eu sentia culpada de eu sair, comprar algo para mim e falar, não, mas fulano, ciclano, não tem. Eu falei, não, eu trabalho para isso. Eu trabalhando duro, eu mereço um mimo, eu mereço cuidar de mim, eu mereço... Então, quando você fala... 6, 7 minutos voltado a atenção para você mesmo. Prestar atenção numa simples respiração, prestar atenção numa simples sensação do teu corpo, fazer o teu cérebro voltar para dentro de você mesmo, Sim. como muda, como altera o nosso comportamento. Né? Demais, demais. Porque quando todas as vezes que já aconteceu, eu já te falei, de eu ir parar ali para fazer até o Mindfulness, de eu não conseguir me conectar, eu parar, voltar de novo e fazer. Já fiz isso por 2 vezes num momento só. Falei, não, eu não conseguia parar, eu não conseguia concentrar, não conseguia voltar para mim, não conseguia